fazendo uma autópsia num cadáver que supostamente levou um tiro, mas só tem o buraco de saída. Se caiu, por que deixou um rastro que vai metade da sala antes de sumir? Além disso, eu me sinto compelida a mencionar que o corpo estava na água. Ah! A voz dele estava baixa e preocupada. Esse é o cara do buraco de bala. Sim, nós ficamos lá olhando pro rastro horrível, uma mancha que começou escura e clara na balança, mas era impossível de rastrear mais ou menos na metade da sala. A gente tem que encontrar, né? Os olhos dele estavam visivelmente preocupados, mesmo por trás dos óculos. Claro que ele estava certo. Mas a questão não era se a gente tinha que encontrar, mas sim o que era o isso. Tinha uma certeza crescendo na minha mente de que isso não era um objeto inanimado, mas sim um organismo vivo. Eu não sou uma pessoa fresca. Não preciso entrar em detalhes aqui, mas eu já vi um monte de coisas trabalhando como legista. Tem um monte de insetos associados a corpos em decomposição, com certeza. Nenhum desses insetos tem 1,3 quilos. Minha melhor aposta é que é uma enguia. Checa o chão, tira tudo que ela possa rastejar por baixo das paredes. Se esgueira por baixo. O que quer que as enguias façam em terra. Não pode ter ido muito longe. Nós checamos o pequeno espaço embaixo dos armários, por toda a sala. Eu cheguei embaixo da mesa de instrumentos, em todo lugar que eu conseguia pensar, eu pulei quando ouvi metal batendo no chão. Flynn xingou. Meu primeiro instinto foi que a criatura tinha derrubado alguma coisa, mas o Flynn tinha esbarrado numa bandeja sem querer. Eu podia dizer que os nervos dele estavam à flor da pele, assim como os meus. Não tá aqui. Ele disse. Você quer que eu cheque a próxima sala? Eu olhei para a porta. As borrachas na base da porta pareciam seguras, eu duvidava que alguma coisa pudesse ter passado por ali. Vamos desacelerar e pensar por um segundo. A busca toda tinha sido uma reação de pânico. Quando começamos, minha intuição foi que o que quer que tivesse saído do fígado do homem estaria no chão em algum lugar. Já que não estava, a gente ia precisar de uma nova estratégia, luz negra. Eu disse. Por trás da máscara, Flynn concordou com a cabeça, indo rapidamente para uma gaveta e puxando uma luz negra em forma de bastão, com duas lâmpadas longas emolduradas em uma estrutura de plástico. Ele ligou, andando com cuidado em direção à balança, o rastro brilhava num amarelo esverdeado sinistro. Inicialmente, as manchas escuras eram óbvias mesmo a olho nu, mas onde elas pareciam ter desaparecido, agora tinha um rastro fraco e brilhante. O que são essas marquinhas dos dois lados? Enguias têm tipo, nadadeiras, acho que algumas têm, talvez minha voz tenha indicado isso, mas olhando para essa trilha estranha. Eu estava ficando menos confiante de que estávamos procurando uma enguia. Quando o rastro zigue-zagueou pelo chão em direção a uma maca, uma sensação de náusea começou no meu estômago. Quando foi para a roda, depois enrolou na perna de aço inoxidável, o ácido começou a entrar na minha garganta, um saco de corpo fechado estava no final do rastro da luz negra. Vamos virar o corpo. O Flynn não queria, mas ele concordou com a cabeça. Nós viramos o saco preto na maca de aço inoxidável, e eu encontrei o que eu estava procurando, um buraco do tamanho de um dedo através do plástico. Meu Deus! A mão do Flynn foi cobrir a boca em horror, mas seus reflexos pararam a luva de borracha a alguns centímetros de distância. Tudo bem. Leva pro freezer. Rápido, vamos, sem hesitar, nós empurramos a maca, o saco de corpo, o corpo, e o que quer que estivesse dentro dele pelas portas giratórias, depois viramos no corredor. Com uma mão na maca, eu estendi a mão para a maçaneta longa e horizontal nas portas de aço inoxidável da sala do freezer isolado. Eu estava em negação quando senti alguma coisa afiada na minha luva. Tinha que ser o zíper da sacola, eu disse para mim mesma. Quando minha cabeça virou, o Flynn gritou. Um som ofegante de "ah" escapou dos meus lábios. À frente tinha algum tipo de dentes ou mandíbulas, espaçados uniformemente e irradiando do que devia ser sua boca. Atrás disso, pequenas pernas afiadas, talvez com 1 polegada de comprimento, estavam indo pela parte de trás da minha luva. Elas deviam ser afiadas, porque tinham cortado facilmente a nitrila e deixado pequenas picadas de sangue. A coisa toda era articulada, blindada, parecia osso. Tudo isso eu conto para você de memória. Parte de mim quer pensar que eu me lembrei mal da coisa nas minhas costas, mas eu sei o que eu vi. Queimou nas minhas retinas como uma fotografia, mesmo que eu tenha jogado minha mão violentamente no momento em que eu vi, pernas pontudas cavaram na minha pele.
E o comprimento da monstruosidade foi puxado do saco de corpo e jogado pelo corredor, enquanto eu sacudia meu braço com toda a força que eu podia em pânico. Deixou uma marca molhada onde bateu na parede, depois caiu no chão. Antes que eu percebesse, a coisa tinha corrido em direção às portas de saída, pernas arranhando na base delas, depois encontrou uma pequena fenda bem no meio. Quando forçou a passagem por baixo, notei com horror que devia ter uns 3 metros de comprimento. Eu corri de volta por onde tínhamos vindo, pegando um extintor de incêndio na parede. Eu não saberia dizer se eu ia borrifar ou espancar, mas eu precisava parar. Se nada mais, eu precisava saber o que era. Eu precisava desesperadamente. O Flynn ficou parado no corredor enquanto eu chutava as portas de saída, saindo no estacionamento na chuva, procurando poças e correntes de água sob as fracas luzes amarelas das ruas. Uma poça profunda tinha se formado em volta de um ralo transbordando um pouco mais longe, e eu via a água ondulando para frente e para trás como se um peixe estivesse nadando nela. Essa foi a última vez que eu vi. Aquele ralo levava direto de volta para o oceano, de onde veio. Depois de talvez 30 segundos na chuva, eu voltei, completamente encharcada e deixando água no azulejo. O Flynn só ficou me encarando. Desculpa. Ele disse. Por alguma razão, eu ri. Não tem nada para pedir desculpas. Você fez tudo certo. O que era aquilo? Eu não faço ideia. Então é só alguma coisa que saiu do oceano e come corpos mortos. Tirando a luva para olhar para os ferimentos na minha mão, eu balancei a cabeça. Ferimento de bala era para ser a causa da morte. Lembra? Os olhos dele se arregalaram por trás dos óculos, e eu não pude deixar de lembrar das marcas no corpo onde o homem tinha arranhado as costas. Eu me perguntei o que teria acontecido comigo se aquela coisa tivesse chegado a uma parte mais macia de mim, em vez de alcançar minha mão primeiro. Demorei muito para aceitar que eu nunca saberia o que era. Eu conversei com um par de biólogos marinhos muito bons nas semanas seguintes, que nunca tinham ouvido falar de nada parecido. Um deles pegou um monte de amostras do primeiro corpo e encontrou algum DNA. O melhor que ela pôde me dizer foi que era de algum organismo remotamente relacionado a um verme poliqueto. Embora nenhum DNA semelhante tenha sido documentado, uma de suas únicas percepções foi que a criatura provavelmente apareceu por causa da tempestade, que foi a pior que já tivemos. Isso foi pouco consolo para mim, porque essas tempestades uma vez na vida estão ficando cada vez mais comuns. Eu perguntei a ela como eu poderia descobrir o que era. Quais eram os próximos passos? A resposta dela ficou comigo: a gente não sabe nem metade do que vive no oceano, nem perto. Se é algo que nunca vimos antes, eu não posso te dizer como encontrar. Provavelmente nunca saberemos o que era. Sinto muito.